Dizendo, por mais que a gente queira, tenha esse desejo de estar com os nossos no Brasil, ao chegarmos ali, ao termos um tempo com eles, nós também lembramos de vocês. E a saudade também, ela acaba apertando, né? E a gente fica como se fosse, né, em cima do muro. Eu queria estar lá, queria estar aqui. Mas isso tudo eu pude entender uma coisa, irmãos. Enquanto nós estivermos nessa vida, nessa terra, isso não é algo certo, de estarmos juntos todos, né? Mas o que mais me alegra o coração é que todos nós estamos caminhando na mesma direção, que é Cristo, né? E que um dia nós estaremos todos juntos e não haverá mais separações, né? Onde nós estaremos juntos para todos sempre na presença do Criador. É isso que me motiva a continuar, né? Aqui, né, tendo umas necessidades, nós vivemos separados muitas vezes, mas lá no céu juntos para todos sempre. Amém? Eu gostaria de falar com vocês um pouco a respeito da importância dos sinais na vida do homem. E é interessante que nós paremos e analisemos. É uma palavra exortativa, sim, mas é uma palavra que vem para nos exortar, para que nós possamos estar agindo com prudência, possamos ter sabedoria, possamos estar realmente recebendo e experimentando os ensinos da palavra de Deus de uma forma prática, de uma forma onde se torna pessoal no nosso dia a dia. Então eu gostaria de falar sobre os sinais na nossa vida, para que eles servem, qual a importância desses sinais para todos nós, né? Interessante, vamos dizer que o porquê dessa importância é que os sinais, eles são trabalhados de uma forma onde eles se tornam uma comunicação de algo que está acontecendo, para evitar, né, para nos alertar que esse algo não se torne algo totalmente realizado. Então, o sinal, ele antecede algo feito. Então, por isso que é importante nós observarmos e trazermos como ele sendo a comunicação para a nossa vida, para que ao percebermos essa comunicação, possamos entender o que está acontecendo, ou o começo de algo que está acontecendo, e venhamos a agir de uma forma correta, para que esse alerta não seja em vão, para que nós possamos evitar uma dificuldade amanhã. Vocês estão compreendendo? Então, é importante. Sinais são meios, são formas de comunicação. Ele nos serve como avisos, alertas, indicações. Ele nos comunicam algo antes de se tornarem um fato, um acontecido, algo realizado. Sua importância para nós é ensinar a prudência, o estar pronto, preparado para um livramento ou uma alegria futura. Interessante que é importante nós falemos um pouco a respeito disso, para que não venhamos amanhã sofrendo, pensarmos já de uma forma atrasada, dizendo: por que eu não percebi? Por que eu não me toquei? Então isso é importante, irmãos. Deus, Ele nos deu essa capacidade, sabe, aonde precisamos simplesmente de uma sensibilidade para percebermos as coisas no seu começo, para que possamos ter um futuro ou um amanhã melhor. Vocês estão compreendendo, irmãos? Eu entendo uma coisa, que nada acontece antes de ter havido um sinal, uma comunicação sobre algo. É uma realidade. Eu não creio que as coisas aconteçam ou mudem da noite para o dia. Eu não creio nessa radicalidade, a não ser no poder do Evangelho, o único que tem essa virtude de fazer de uma forma radical a mudança na vida do homem. Fora o poder do Evangelho, sabe, dependendo no âmbito secular, humano, não é possível haver essa forma radical da noite para o dia. Vocês não concordam comigo? É impossível acontecer isso. Antes do acontecido, com certeza houveram sinais, houveram alertas que nós percebemos ou não.
Se houve essa percepção e nós tomamos a atitude correta, com certeza a nossa vida hoje está bem. Mas se houveram os sinais e nós não nos apercebemos ou não quisermos perceber, ou vamos dizer assim, com certeza hoje vivemos uma dificuldade. Mas é um contexto, é uma verdade, é um fato isso. Dentro da palavra de Deus existem algumas passagens que nós podemos... Eu estava observando, tem várias passagens que mostram alguém pedindo um sinal sendo dado, alguma coisa que veio para orientar. Né? Por exemplo, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 15 e 22, nós vemos a história de Gideão, aonde vemos um povo de Israel sendo oprimido, sendo massacrado, sendo roubado no seu depósito, e de repente Deus vai e se apresenta a Gideão e o chama de varão valoroso, né? Simplesmente quer usá-lo para que realmente não haja mais esse sofrimento sofrido pela parte do povo de Israel. E ele escolhe Gideão, e Gideão, na liberdade, ele pede alguns sinais para que Deus possa estar dando a ele, para que realmente ele possa perceber que não haveria o porquê de ele ter medo, de estar à frente para que o livramento acontecesse. Vocês conhecem essa história. Também nós encontramos um pouco mais à frente, Lucas capítulo 2, versículo 12, quando no nascimento do Salvador, é falado aos pastores de Belém a respeito de como eles encontrariam o Messias envolvidos em panos. Interessante que eles também tiveram um sinal para identificar quem seria o Salvador do mundo. Então vemos um pedido de sinal feito por Gideão para que ele pudesse ter uma confirmação que Deus estava no negócio. Depois nós vimos um outro sinal para que eles pudessem identificar o Messias, o Salvador. Interessante. Outra passagem mais à frente aqui em Marcos capítulo 16, versículo 17, como é o dia de missões. Eu escolhi esse versículo que fala justamente Jesus falando a respeito, né, do anunciar. E ele falou, e esses sinais seguiriam a todos aqueles que crescem, e em meu nome expulsariam demônios. É uma coisa interessante que aí, um sinal foi dado para a confirmação de uma obediência, de algo que Jesus colocou como mandamento. Ide e anunciai o Evangelho. Interessante. São sinais. Também nós podemos... Voltando no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 2 e versículo 3. Jesus ele fala aos fariseus a respeito que eles tinham uma percepção da mudança do clima e chegavam a uma conclusão. Por exemplo, hoje, antes de sair de casa, estava tudo nublado. Era um sinal que a chuva viria. Jesus fala, vocês conseguem discernir os sinais do tempo? Não conseguem discernir o que eu estou falando? Não conseguem discernir as coisas de Deus? São sinais. Interessante. Mateus 24 e 24, nós também encontramos aqui Jesus falando a respeito de sinais. Agora, esses sinais viriam para enganar, porque seriam sinais feitos por falsos pastores, falsos profetas, sinais que mostrariam que estava errado o que estava acontecendo. Interessante que é justamente isso que nós temos precisado tanto nos dias de hoje, para reconhecermos aonde Deus está e aonde Deus não está. Alguns milagres, ou muitos milagres que têm acontecido, aonde não provém de Deus, aonde não vem de Deus. Aí você pergunta, o diabo tem essa capacidade? Sim, ele também produz os seus milagres. Aonde os milagres de Deus têm como propósito glorificar o nome dele, levar as pessoas a um verdadeiro arrependimento. O do diabo é justamente para escravizá-las, para segurá-las,
Lá no Brasil, uma mãe de santo disse assim, olha, que ela tinha o poder de colocar uma enfermidade para depois as pessoas virem até a ela e ela tirar aquela enfermidade. Eles acharem que era a entidade que tinha o poder da cura. Vocês estão compreendendo, irmãos? A Bíblia nos mostra muitas vezes a importância de observarmos os sinais. Quando Deus terminou a iniquidade que era vivida na época passada, Ele terminou justamente através do dilúvio, e depois do dilúvio Ele mostra a Noé, através do arco-íris, dizendo, ó, esse será o sinal entre nós. Quando você ver um arco-íris, você há de recordar que nunca mais eu terminarei o mundo através de água. Né? Agora nós temos um sinal, como a minha esposa estava dizendo, tão visível, tão real diante dos nossos olhos, aonde a iniquidade tem dominado o espírito do homem, o sistema maligno. Aonde a gente observa todo esse sinal e somos levados àquilo que Pedro falou, essa terra está guardada para o fogo, ai daquele que na terra se encontrar. Cego é aquele que não vê, que não percebe os sinais que já foram dados. Uma coisa que muito me entristeceu o coração no Brasil foi que as coisas que antes eram normais, ou melhor, anormais para a igreja, têm se tornado normais dentro da igreja. Aonde não um, nem dois, mas vários divórcios dentro da igreja. De pastores. E eu falei, caramba, antigamente havia um temor, onde o princípio era, antes de eu considerar a minha esposa, ela sempre foi de Deus. Aonde eu entendi que era propósito de Deus, se entendia que era propósito de Deus, e fazia-se de tudo a preservar o relacionamento na confiança, no buscar a solução em Cristo. Hoje, já se vê aonde o divórcio é uma opção. Aonde essa opção é dada antes do casamento, aonde eles dizem, se não der certo, nós nos separemos. Isso era normal no mundo. Mas agora tem sido normal dentro da igreja. Isso realmente é algo que tem mostrado que o temor a Deus tem sido perdido. Eu sinceramente, eu comentei lá, eu não acredito que um casamento de 20, 30, 40 anos, como nós tivemos aqui há muitos anos, lá em Nagano, onde um casal de 40 anos lá no Brasil, de casamento, chega aqui e diz, eu quero me separar, porque eu não consigo mais olhar para minha esposa, eu não consigo mais olhar para o meu marido. Eu não quero mais viver juntos, pastor. Eu não acredito que um casamento que passou por tantas coisas, da noite para o dia, simplesmente ele muda. Eu não creio nisso. Aí que nós precisamos tomar esta palavra e perceber que houveram sinais antes que chegasse a essa situação, que chegasse a este ponto. Houveram sinais que não foram apercebidos, que não foram notados. Irmãos, o que eu quero, que vocês entendam, o que a palavra de Deus, o que o Espírito colocou no meu espírito, é justamente isso. Estarmos sensíveis para percebermos aquilo que antecede, seja, o sofrimento, ou até mesmo um momento de alegria, para o nosso amanhã. E uma coisa interessante, que muitos desses divórcios não estão sendo justificados porque houve um adultério ou uma traição, mas simplesmente eles não se aperceberam de algo que saiu fora daquilo que era normal, daquilo que eles entendiam, daquilo que era necessário que eles preservassem. Eles não perceberam algumas coisas que antecederam para que eles pudessem dizer, espera um pouquinho, vamos parar, vamos orar, vamos buscar a direção de Deus. Vocês estão percebendo, irmão? Vocês estão entendendo?
Nós temos que trazer essa palavra e dizer, pera, porque faz sentido para a minha vida. Eu quero perceber essas coisas. Irmãos, nós precisamos entender que apesar de vivermos pela fé, a palavra de Deus, ela tem que entrar na nossa mente, tem que nos levar de uma forma racional e chegamos a essa conclusão. Faz sentido, isso tudo faz sentido para a minha vida, irmãos. É impossível sermos espirituais, sabe, tirando o pé da terra, o tocar no solo, é impossível. Todo mundo que se sente um patriarca, que se sente um querubim, um serafim, um surubim, sei lá o que é, sabe? Ele cai, ele se perde. Porque o Senhor não espera que nós vivamos assim. Ele espera que nós vivamos espirituais. Ele espera que nós tenhamos comunhão com Ele, mas sem tirarmos o pé da realidade. Vocês estão compreendendo, irmãos? É no casamento quando se deixou de dar aquele beijo matinal. Quando se perdeu aquele prazer de sentar e conversar. Quando a paciência do homem chegou ao limite, onde ele já não consegue mais ouvir a mulher que precisa falar. Viu, homens? Vocês que não casaram, se prepare. A mulher precisa falar. Né, Taca? Ele já arrumou uma ocupação para a mulher dele para ele ficar livre, né? Cuidar. Mas é uma necessidade onde nós precisamos perceber que sendo tratada, sendo observada, sendo vigiada, tem tudo para dar certo o relacionamento. Vocês estão percebendo? Porque a vida é constituída de etapas. Ela vai se formando aos poucos. Como na vida cristã, quando nós recebemos a Cristo, nós nascemos de novo. Mas a libertação é um processo. Temos que ser salvos todos os dias de nós mesmos. Vocês estão compreendendo, irmãos? Vida cristã que não é contínua no seu crescimento, não é vida cristã. Paulo ele fala que Cristo está sendo gerado, foi gerado, está sendo trabalhado dentro de nós. E a tendência, o propósito de Deus é continuar esse trabalho na nossa vida. Vocês estão percebendo, irmãos? As coisas não mudam da água para o vinho, ou do vinho para a água, de uma hora para o outro. Nós temos que perceber algumas coisas que nos vêm como sinais. Aonde eu errei, aonde eu falhei. Ontem eu estava observando no Face lá, colocaram uma ilustração, achei muito interessante, eu creio que já não é nova, onde a mãe está com um bebezinho, e o bebezinho fala uma palavra lá, e fala, falando palavrão, olha que bonitinho. Aí de repente mostra essa criança rebolando na frente do rádio, tal. Já está rebolando aqui bonitinho. Daqui a pouco, através das roupas, olha aqui, está tão bonitinho, está tão sexy, bonitinho. Aí daqui a pouco a adolescente aparece grávida. Aí ela se desespera, chorando, aonde eu errei? Todos os sinais foram dados. O erro foi não a perceber, foi não perceber aquilo que estava sendo comunicado a respeito do perigo. E é interessante, a vida, os relacionamentos, nas suas mais diversas áreas, está se comunicando conosco o tempo todo. Esta é uma verdade. Interessante que tenho 23 anos de casados. Eu ainda me surpreendo com algumas coisas novas que eu vejo na vida dessa princesa. Está dizendo o que é, Hector? É até a volta de Jesus, cara. Interessante porque este é o objetivo de Deus. Nada é totalmente conhecido. Mas é necessário que nós conheçamos através dos sinais. Isso é muito, muito importante. Isso tudo não se acaba da noite para o dia. Jesus ele fala em Mateus 24, do 38 a 39, falando a respeito do tempo de Noé, que eles não se aperceberam que eles estavam caminhando longe de Deus, que a iniquidade tinha tomado a direção da vida deles. Outra coisa também importante para a família, para os pais,
é justamente quando eles nos chegam dizendo, olha, eu não sei o que aconteceu com a minha filha, com o meu filho. Eles parecem outros. Estão tão diferentes. Eu não sei mais o que fazer. É igual uma irmã lá no Brasil disse assim, ó pastor, eu estou pensando em mandar a minha filha para Disney. Ah é? Para passear? Não, para ficar longe, eu quero punir ela. Não dá para Disney, para punir? O pastor falou assim, porque eu tenho uma ideia melhor. Ela está sendo ingrata, está sendo... Mande ela servir sopão lá no centro de São Paulo de madrugada. Leva ela em situações aonde ela vai parar e analisar e ver como ela vive tão bem. Agora, eu não creio que a criança simplesmente tomou uma postura rebelde da noite para o dia. Apesar de nós nascermos já tendente ou tendo essa tendência para o pecado, nós não precisamos ensinar o bebê a fazer as coisas erradas. Qual que é a primeira palavra que o bebê fala? Ah, papai e mamãe, não. A primeira palavra é não. É a negação. Porque nós já nascemos, sabe, como diz, a laranjeira dá laranjas. Algumas pessoas já questionaram, já até tentaram brigar conosco, porque nós falamos que o bebê já nasce com essa tendência. Não são anjinhos, são bonitinhos. Mas a criança já nasce com essa tendência egoísta. Agora, eu quero dizer já de uma etapa mais à frente. Aí chega a mãe e o pai dizendo, eu não entendo mais o meu filho. Ou a minha filha. Ela ou ele mudaram ou mudou de uma forma assim. É outra coisa também que nós não podemos concordar. Ninguém muda desse jeito. Os problemas é que os seus pais não observaram os sinais que os filhos estavam dando. Lá em Nagano nós tivemos algumas experiências visitando adolescentes na cadeia, ou até mesmo numa situação. E eu pude conversar com alguns que disseram assim, olha, eu sempre tive o que eu quis. Todos os games atuais, ou eu tinha. Eu pedia dinheiro, meu pai dava. Eu pedia, minha mãe dava. Tudo que eu queria, eles davam. Mas o que realmente eu precisava, eu nunca recebi. E os pais dizeram, pastor, onde eu errei, eu dei de tudo para essa criança. Eu fiz de tudo, eu não me dei esforço, trabalhei de sol a sol, de neve a neve, lá em Nagano, né? Eu trabalhei para dar tudo. Aonde eu errei, pastor? Fala, você errou, porque o que ele precisava era de um abraço. Você não percebeu a carência do seu filho. Você tentou suprir. Você foi um ausente. Você foi um negligente. Você simplesmente não deu o que ele precisava. Não o que ele queria, mas o que ele precisava, que era a tua companhia. Teve um adolescente que foi visitar. Ele falou assim, o meu pai nunca me deu a bicicleta, mas nunca foi andar comigo de bicicleta na praça. Irmãos, a criança também, ela não muda da noite para o dia. Houve sinais que foram dados aos seus pais e os pais não perceberam. As crianças pedem socorro, pedem atenção, pedem carinho, pedem amor. Pede uma palavra de elogio. Eu vejo pais crentes dizendo, este filho é uma mula, com todo respeito. Esse filho é... Parar com isso. Você tem que perceber aquilo que antecede. Ao perceber, para você evitar que o seu filho não torne o seu inimigo, não se torne inimigo teu. Aí o pai... Eu fiquei outra coisa interessante lá no Brasil. O índice de crianças grávidas, meninas de 10 anos, gente, tem crescido de uma forma assustadora. É o que minha esposa estava dizendo aqui. O mundo jaz no maligno. Infelizmente, existem muitos crentes tratando isso como sendo progresso, liberdade de expressão. O meu cunhado, ao voltar para o Brasil, colocou os seus filhos numa escola onde os seus filhos eram diferentes.
Hoje no Brasil existe uma lei que a criança pode ligar para a polícia dizendo, olha, eu apanhei, eu isso, e a polícia vem e sujeita a prender os pais. Aí perguntaram para o meu cunhado, escuta, como que você faz com seus filhos? Eles são tão diferentes, são tão educados. De que forma você tem educado eles? Eu tenho educado na palavra de Deus. Mas naqueles momentos que eles se sentem assim, contrariados nas suas vontades, como que você faz? Ele fala, eu mostro o meu cinto. E eles entendem o recado. Você fala, ai, ele bate, ele é ruim. Não, é sabedoria. A Bíblia nos aconselha a termos uma vara de correção para os nossos filhos. Se você não educa, se você não percebe esse momento de mudança na vida do seu filho, e você não o corrige, quando você não dá umas palminhas com amor no tempo necessário, quando ele crescer, ele vai bater no teu rosto. Ele vai bater na tua cara. E você vai dizer, aonde eu errei? Aí a menina aparece grávida, aonde eu errei? Aonde eu errei? Você errou não perceber. Quando essa menina começou a mostrar intenções, vontades, fora do seu tempo natural de se manifestar os desejos pelo sexo. Você não percebeu quando ela quis sair mais com as amigas ou com os amigos do que estar na sua casa. Você não percebeu, o tempo, que ela passou a ter com os outros. Sendo que muitas vezes esse tempo era para ter passado com você. Você não percebe que ela tem buscado aprender lá fora coisas que você deveria ensinar. Mãe e pai. Isso foi dado a vocês a autoridade e a graça para poder tratar. O desejo de namorar. O desejo de namorar. Hoje nós vemos crianças de 9 ou 8 anos que já dizem que estão namorando. Antes era uma coisa interessante. Antes, o menino dizia, a minha namorada é minha mãe. E a menina dizia, o meu namorado é meu papai. Na inocência, na pureza. Hoje não. Essas crianças já têm até argumento para justificar o desejo por certa pessoa. É onde eu errei. É a permissão de namorar, ainda quando a menina ou o menino não tem estrutura para isso. É o passar muito tempo depois de estar namorando. É o permitir que ela esteja ou que ele vá a qualquer lugar, sozinhos. Ou que ele vá sozinho com a namorada ou o namorado. Aí depois vem a menina com a barriga desse tamanho. Ou o menino, papai, mamãe, eu engravidei. Fulano. Aquilo que não acontece conforme o tempo, a hora de Deus, até mesmo no tempo e na hora natural das coisas, onde as estruturas começam a serem apresentadas para cada situação desse crescimento. Gostaria de dizer, olha, casa que a solução é essa. Eu gostaria de dizer dessa forma, mas muitas vezes o casamento não é a solução. É uma realidade. É óbvio que não quero aqui generalizar dizendo que os culpados são os pais. Os culpados são as mães. Porque tem pais que fazem tudo de uma forma direitinha, certa. Mas mesmo assim acaba tendo no seio da sua casa uma filha adolescente grávida, ou um filho que engravidou uma igreja de fora. Mas na maioria das vezes, a verdade é essa, os pais não se aperceberam dos sinais que foram dados. Aí esses adolescentes também aparecem com entorpecentes, com drogas.
É outra coisa que eu também não vejo como sendo uma lógica. O filho sai são, careta e volta no outro dia um viciado. Vocês concordam comigo? Irmãos, eu estou falando coisas para vocês refletirem, para vocês pensarem, para que nós possamos usar o racional dizendo, isso é uma verdade. De que forma eu tenho que reagir em relação a isso? Usando, buscando, obedecendo a palavra de Deus, fazendo tudo conforme a palavra de Deus nos ensina. Amar essa palavra para que ela seja arraigada na nossa alma, no nosso coração, aonde o nosso prazer seja meditar na prática do dia a dia, nessa palavra. Aonde não mais venhamos trocar uma realidade da eternidade com Deus, com sonhos, por mais que sejam intensos, realizações intensas no presente, mas que são destrutivas, que nos levam a uma prática cada vez maior pelo pecado. É uma verdade. Lá no Brasil tem um livro que o título é o seguinte: o tabaco ou o fumo é a porta para as drogas. A maioria dos viciados em drogas começaram fumando cigarro. Aí você fala, mas como eu posso controlar isso na vida do meu filho, da minha filha? Se você se aperceber desde pequeno os sinais que forem dados, na adolescência, o seu filho, quando estiver na adolescência, você vai ter realmente uma satisfação e uma segurança e uma paz, que o teu filho não vai se envolver com isso. Já fizeram um estudo que quem passa a consumir o tabaco, ele quer autoafirmação, ele quer reconhecimento, ele é inseguro. Tudo de uma certa forma como o vazio da alma. Uma falha naquilo que deveria estar sendo preenchido pela palavra de Deus. E eu até falo uma coisa interessante, que existem pessoas que não estão no nosso meio, mas que trazem, que têm essa sensibilidade muito mais do que nós, e que têm os seus filhos, por mais que não sejam evangélicos, um exemplo na sociedade. Jesus ele falou que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Irmãos, é uma coisa interessante nós pararmos e analisar que essas mudanças não acontecem da noite para o dia. É necessário que nós nos apercebemos dos sinais que antecedem todas essas coisas. É importante nós trazermos e dizer, espera um pouquinho, isso faz sentido. Eu não vou ser mais um ausente. Eu não vou ser mais um ausente. Eu quero fazer parte da educação, eu quero fazer parte da construção, da formação do caráter do meu filho. Lá em Nagano a gente ouviu uma mulher dizendo o seguinte, infelizmente, sem sabedoria, eu criei os meus filhos para o mundo. Tem alguém que pensa dessa forma aqui? Resumindo a história, até o tempo de nós saímos de Nagano e vir para cá, o filho dela estava preso aqui na cadeia de Nagoya por causa de drogas. Simplesmente o que aconteceu foi que o filho assimilou aquilo que a mãe falou sem perceber. Ele acabou entrando nas garras do inimigo. Irmãos, é importante que nós entendamos isso. Não tem como haver essa mudança de uma forma radical. Sinais antes foram dados. Nós que não temos percebidos. Mas a palavra de Deus nos diz que ainda há esperança. A palavra de Deus nos traz uma luz no fim do túnel. A palavra de Deus nos traz uma certeza de restauração. A palavra de Deus nos traz ainda um motivo para sorrirmos, para nos alegrarmos. O que nós precisamos é agora tomar todos os sinais que a palavra de Deus nos dá, para que nós possamos agir de uma forma correta. Nós não podemos mudar o nosso passado, nós não podemos voltar para o nosso passado, mas nós podemos viver a partir do nosso presente de uma forma diferente.
de uma forma correta, porque agora nós estamos perceptíveis aos sinais, e o Espírito Santo vai nos mostrando, vai nos ensinando aonde há laço, aonde há indicação de Deus, aonde realmente Deus está presente. As amizades, sinais que são dados, sabe? Aonde você conhece uma pessoa e você vai pela simpatia, você vai pela aparência, você fala, eu quero ser amigo dele ou dela. Mas de repente essa pessoa mostra, dá um sinal, e ela passa a falar mal de uma outra pessoa para você. Aí mais tarde, sabe, você não percebeu essa atitude, essa falha no caráter dessa pessoa de falar mal do outro, e você cria um laço com essa pessoa, e ela mais tarde, assim como ela fala mal de uma pessoa para você, ela está falando mal de você para uma outra pessoa. E você veio a ser traído por essa pessoa. Aí você fala, eu confiei tanto. Ah, eu confiei tanto. Sinais foram dados. Vocês estão percebendo, gente? Tudo está de uma forma clara, tudo está sendo ensinado de uma forma onde você chega a uma conclusão, faz sentido. É por isso que eu tenho vivido esse resultado, mas a partir de agora eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu quero mudar. Aí, em relação a negócios, sabe, sinais são dados. A palavra de Deus nos diz que Deus, antes de fazer, o realizar, Ele avisa através dos seus profetas. O próprio Deus age dando sinais. Agora, para terminarmos aqui, aonde eu queria chegar. A vida cristã. Como anda a sua vida cristã? Faça uma reflexão. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não espere que outra pessoa te analise, te julgue, te observe. Não, faça você mesmo. De você. Como anda a sua vida cristã? Hoje, você está melhor do que ontem? Hoje, você tem conhecido mais a Deus do que ontem? Esse evangelho que você tem dito, que você tem se apegado, que faz parte da tua vida, tem tido o poder de mudar a sua vida? Irmãos, é algo para nós refletirmos, porque a vida cristã é algo contínuo, algo que cada vez mais tem que estar acontecendo, cada vez mais estamos envolvidos com o reino de Deus, cada vez mais amando ao nosso Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz o quê? O que diz lá? Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. A vida cristã é contínua. É isso que nós precisamos entender. Analisemos o seguinte: como anda a minha sede pela palavra de Deus? Hoje eu leio mais a Bíblia do que ontem? Hoje eu oro mais do que ontem? Analise-se. Hoje a minha comunhão com a igreja está mais íntima do que ontem ou não? Lá no Brasil é um tal de tantas ofertas para a melhoria financeira da família. É tantas coisinhas estão sendo ofertadas, oferecidas. Você vai melhorar a renda da sua família. Você vai isso, aquilo, outro. Realmente algumas coisas até dão retorno. Mas muitos desses crentes têm se afastado da comunhão com Deus. Têm perdido a essência, a satisfação de estar congregando, de estar servindo ao Senhor. Ele tem, sem perceber, crido mais nas suas possibilidades, mais na sua habilidade de conquistar, de ganhar, do que depender de Deus. E sem perceber, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Muitos estão, mas não estão. Como Paulo fala, a igreja de Roma, nem todos aqueles que estão em Israel são israelitas. Nem todos aqueles que estão na igreja fazem parte da igreja que vai subir. Isso é uma verdade.
É por isso que é necessário que você analise, que nós analisemos de uma forma pessoal como anda a minha vida com Deus, a minha sede de Deus, a minha fome pela palavra de Deus, como anda o meu desejo por Deus. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A passagem que minha esposa leu, quando fala vigiai, Jesus está dando essa ordem com um mandamento. Não é dizendo, olha, dequirebá, que os que tem que dar sai. Ele não fala desse jeito. Ele fala dando uma ordem, vigiai, apercebe-se, ou apercebe, não sei se é assim, se é a conjugação. Perceba os sinais, porque também através de sinais será ditado a nossa preparação ou não para encontrarmos com o Senhor Jesus. Os sinais estão sendo dados. A questão é a percebermos. A vida cristã é o propósito maior de Deus. Porque é Cristo em nós, esperança da glória. É aonde o nosso prazer, a nossa prioridade é buscarmos primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça. E todas as nossas necessidades, que Deus já as conhece, naturalmente Ele há de acrescentar. Sinais, irmãos. Sinais que antecedem, que tem que ser percebidos por cada um de nós. Que sinal você não tem percebido? No seu casamento, na educação dos seus filhos? Que sinais você não tem percebido nas amizades, naquilo que está acontecendo ao seu redor, nos seus negócios? Quando eu cheguei no Brasil, eu fui buscar... Não faz isso não. Porque hoje nós estamos conhecidos no Brasil lá. Vocês não sabem onde chega essa filmagem. Fiquei impressionado como tem atingido. Até na Inglaterra está chegando esses vídeos. Irmãos, coisas que a gente vai ouvindo, e se nós não tratarmos como sendo sinais, a gente acaba sendo envolvidos e engolidos e levados para longe de Deus. Fique de pé. Que sinais você não tem percebido? Qual a dificuldade que você está passando? Será que Deus não tem falado alguma coisa? Sobre a vida cristã. Um certo reino, ele se gabava de ter um cavalo muito bonito, vistoso, bem cuidado. Este reino era próspero. Eles investiam muito neste cavalo. Esse cavalo era o orgulho da cidade, desse reino. Mas de repente uma grave econômica ou dificuldade econômica também alcançou esse reino. Aquele reino que era próspero, ele deixou de ter. Todo conforto ele perdeu. E eles estavam desesperados porque estavam passando necessidades. Mas não deixavam de cuidar do cavalo. Porque o cavalo era o orgulho da cidade, do reino. Mas chegaram a um ponto onde fizeram uma reunião para chegar a uma conclusão o que deveria ser feito. Porque se gastava muito com o cavalo, gastava aquilo que não tinha. Aí um disse assim, teve uma ideia. Vamos tirar da ração do cavalo um grãozinho. Então quer dizer, ele não vai sentir tanto. E assim foi feito. Foi sendo tirado da ração deste cavalo, que era o orgulho da cidade, um grãozinho na sua alimentação, na sua ração. Mas passaram-se alguns dias, o cavalo morreu. O que eu quero dizer com isso? Esse cavalo veio a falecer porque foi tirado dele aquilo que parecia ser mínimo, mas que fazia falta, que supria as necessidades dele.
Assim também é a vida do crente. Você acaba não percebendo, mas você vai deixando coisas que no seu entendimento não tem problema, é um grãozinho. Não preciso orar mais como eu orava. Não preciso estudar mais a Bíblia como eu estudava. Eu já fiz metade. Eu estou, sabe, hoje eu estou preparado, hoje eu estou. Não preciso mais ler a Bíblia. É só recordar o que eu já aprendi. E assim, sem perceber, vai agindo conforme esse reino. Vai se permitindo tirar alguma coisa que fazia parte da comunhão que você tinha com Deus. A questão de vir, o desfalecimento, a morte, não foi da noite para o dia, mas foi sim, aos poucos. Algo foi tirado da tua comunhão com Deus, da sua vida cristã. Vocês conseguem entender isso, gente? Cada um é responsável por si mesmo. Eu não posso obrigar minha esposa a comer. Eu não posso socar comida na boca dela. O que eu posso fazer é colocar a comida no prato e dar. Ela não é mais criança. Muitas vezes nós estamos esperando algo que cabe somente a nós fazermos, que Deus nunca vai fazer. Não espere Deus aparecer como um anjo na sua frente e dizer, olha, para o que você está fazendo. Não espere, sabe, de uma forma assim, totalmente fora de contexto, esperar um sinal do jeito que você quer. É aquela pessoa que no meio da enchente, ele subiu no telhado e começou, oh Deus, eu confio em Ti, eu sei que Tu tens preparado a minha saída, a minha segurança, o meu escape. Daqui a pouco passa um barquinho lá embaixo, uma canoinha. Ei, pula, vem aqui comigo. Não, estou esperando em Deus. Aí vem outros meios, até o bombeiro vem. Não, eu estou esperando em Deus, Deus vai me socorrer, Deus vai me mandar a solução, o escape. Aí vem até um helicóptero. Não, eu estou esperando em Deus. Aí ele morre afogado. E chega na presença de Deus e assim, poxa Deus, você não me ajudou, hein? Não me ouviu, não ouviu meu clamor. Deus fala, meu filho, até helicóptero eu mandei para te ajudar. Vocês estão percebendo? Eu estou contando desse jeito descontraído, mas é uma realidade. Sinais têm sido dados. Pai, perceba os sinais que pertencem a você, que cabe a você perceber. Mãe, perceba. Filhos, percebam os sinais. Todos nós devemos perceber os sinais. A beleza é que Deus ele continua poderoso para fazer infinitamente mais. Não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar quando Ele enxerga arrependimento verdadeiro e genuíno no coração. Hoje é dia de missões, mas como foi falado, a missão ou missões começa primeiramente no nosso coração. Na nossa vida. Muito mais do que ganharmos alma, é ter a certeza que a nossa alma está ganha. Feche seus olhinhos. Existe um Deus aqui compassivo. Um Deus aqui que diz, eu tenho o melhor para você. Eu tenho um plano perfeito para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar. Simplesmente queira. Me busque de todo o coração. Se entregue, confie em mim. Deixa o seu Senhor, não só o Salvador da sua vida, mas também o Senhor da sua vida. Não tente fazer aquilo que não cabe a você. Vamos orar então. Pai Celestial, rico em graça e misericórdia, estamos aqui, Senhor, totalmente dependentes desse amor, desse perdão que vem de Ti, Senhor. Quem somos nós, Senhor, para merecermos alguma coisa? Quem somos nós para gabarmos das nossas habilidades, dos nossos dons, dos nossos talentos? Paulo era muito mais instruído do que nós, ele disse assim, tudo isso eu trato como esterco. O que nós temos? Quando Pedro falou, e nós que deixamos de pescar, deixamos tudo, analisando bem o que Pedro deixou, umas redes furadas, um
barco furado. O que é isso perto daquilo que Jesus deixou para se apresentar para nós, para nos atrair, gente? Que sinal maravilhoso, se tornou uma realidade. Oh Deus, estamos aqui, não nos consideramos melhores do que aqueles que não estão aqui, Senhor, mas nós somos abençoados por termos escolhido estar, Senhor, na Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, creio, Senhor, receba a Tua palavra no meu coração, creio que é a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, e rogo pela Tua igreja neste lugar, Senhor, eu rogo pela Tua igreja nessa cidade, nesse estado, nesse país, Senhor, até mesmo pela nossa nação do Brasil, Peru, Senhor, oh Deus, a China, Senhor, Deus, no nome de Jesus, tudo pertence a Ti, ó Deus. Seria ignorância da minha parte dizer, o Japão é de Jesus, tudo pertence a Ti, como diz a Tua palavra. O que realmente Tu queres ter nas Tuas mãos são as nossas vidas, Senhor. Essas que nós declaramos, tome nas Tuas mãos, entregamos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Não mais viver, Senhor, de uma forma desapercebida, de uma forma, Senhor, aonde não conseguimos ver coisas que Tu nos mostra, Senhor, que a vida nos mostra, Senhor, que devemos estar percebendo, ó Pai, e agindo, Senhor, de uma forma correta, de uma forma, Senhor, aonde possamos ser beneficiados, ó Deus. Mas o maior benefício é fruto da obediência à Tua palavra, Senhor. Guarde as famílias, as mães, os pais. Guarde, Senhor, as nossas crianças, os nossos adolescentes, Senhor. Que Teu Espírito que é santo esteja santificando as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Assim nós cremos, Te pedindo e Te agradecendo no nome de Jesus. Me responda uma coisa, vocês, com sinceridade, vocês creem que essa palavra é de Deus? Vocês recebem no coração de vocês? Que Deus nos ajude a guardar no nosso coração. Amém? Deus abençoe vocês ricamente.